7 de setembro de 2022, o Brasil inteira exatamente 200 anos de independência de Portugal. Mas vou fazer um questionamento para você: será que realmente o Brasil se tornou independente no dia 7 de setembro de 1822? E você vai se surpreender com a resposta que eu vou lhe dar. E tudo tem a ver com essa localidade em que eu estou, esse povoado que tem cerca de 377 anos, aqui de Feira de Santana. Uma segunda questão: a bandeira brasileira, nossa bandeira, a bandeira nacional, ganhou uma nova cor nesse aniversário de 200 anos. Eu sou Marcos Dias, seja muito bem-vindo a este canal. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos nas suas principais redes sociais, caso você goste desse conteúdo. Amigos, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Mas não foi todo o Brasil que estava independente nessa data, apenas partes das regiões, a região sudeste, a região sul, excluindo a Cisplatina, que hoje é um país chamado Uruguai. A Cisplatina não estava ainda independente, a Bahia também não estava. O Grão-Pará, que representa basicamente a região norte brasileira, ainda estava governada por portugueses que não queriam a emancipação política. E existia aqui na Bahia resistências políticas, e aqui eu estou na cidade, num povoado, desculpem, de São José das Itapororoca, onde nasceu Maria Quitéria. Inclusive, o nome atual dessa localidade é Distrito de Maria Quitéria, em homenagem a essa heroína. Maria Quitéria, ela se juntou à resistência contra os portugueses aqui na Bahia, se disfarçou de homem, colocou o nome do seu cunhado, José Medeiros, e foi para a resistência lutar pela independência da Bahia. E essa independência só foi conseguida em 1823, no dia 2 de julho. Então a Bahia só conseguiu a sua independência 10 meses, basicamente 10 meses depois do Brasil. E a última região do Brasil a conseguir a sua independência de Portugal foi o Grão-Pará, basicamente a região norte. E isso foi em agosto, um mês depois da Bahia. Então nós sabemos que a independência de parte do Brasil foi no dia 7 de setembro, mas a independência do resto do Brasil foi acontecendo paulatinamente. Uma segunda questão: a nova cor apresentada à nossa bandeira nacional, todos sabem, as pessoas têm a ilusão de pensar que o verde significa as nossas matas e o amarelo as nossas riquezas, o nosso ouro. Mas na verdade essa bandeira brasileira, ela é derivada da bandeira imperial, do Império do Brasil, e apenas com algumas modificações, mas o verde significa os Bragança, que é a linhagem de Dom Pedro I, e o amarelo significa os Habsburgo, da linhagem da Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Mas isso é uma questão de ressignificação, as pessoas depois colocaram esse significado. O verde é as nossas matas e o amarelo é as nossas riquezas e o azul os nossos céus. Mas eu quero apresentar para vocês que, devido aos acontecimentos desses últimos 2 anos,
em que nós tivemos essa pandemia e em que 684 mil pessoas perderam as suas vidas nessa pandemia de Covid-19, a nossa bandeira, e isso não foi por acaso, amigos, foi por causa das fake news. As pessoas não morreram de Covid, morreram de fake news. Elas não tinham como se proteger. Tudo o que protege, todas as informações que protegem as pessoas foram distorcidas pela extrema direita brasileira. O uso de máscaras, eles chegaram a dizer que as máscaras fazem mal à saúde, que as máscaras não tinham nenhuma utilidade, enquanto os países que lutaram contra a Covid com todas as forças para proteger a sua população, como a China, o Japão, Coreia do Sul e muitos outros, nesse período utilizavam máscaras até mesmo antes da OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendar. Esses países tiveram resultados muito superiores, até mesmo 10 vezes superior. No caso da China, que além de utilizar outra questão também dos lockdowns, que foi, algumas pessoas chegaram a dizer aqui no Brasil que os lockdowns matam, chegam a matar as pessoas, mas na China, sendo a China com uma população superior ao Brasil, quase 7 vezes, apenas 5 mil pessoas, menos de 5.300 pessoas morreram de Covid-19. Amigos, e ainda o que eu acho mais incrível é as pessoas defenderem esse sistema, essa extrema direita, com todas as forças, significando a vida das pessoas. A verdade, eu já vi pessoas dizerem assim: ah, que país, todos os países morreram pessoas de Covid. Mas deixa eu perguntar a você, qual é o segundo país entre os 200 países do mundo? Só perdemos para os Estados Unidos em números de morte, os Estados Unidos em primeiro em números absolutos de morte, e o Brasil em segundo lugar. Por coincidência, os Estados Unidos têm essas questões de pessoas que são contra a vacina, como aqui no Brasil importamos isso lá dos Estados Unidos, contra a vacina, esse grupo anti-vacina, pessoas anti-máscara e várias fake news que foram criadas nos Estados Unidos e reproduzidas aqui no Brasil. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: o México é um governo de esquerda e ele seguiu o Brasil, é o mesmo modelo do Brasil, pessoas anti-máscara, inclusive o presidente lá de esquerda anti-máscara, e o México é um dos piores, os números são muito semelhantes ao Brasil, são comparáveis ao Brasil, estatisticamente, de mortes, sendo um governo de esquerda, ou seja, não importa que governo esteja no poder, o que importa é o que ele está fazendo. E o nosso Brasil, existe uma parte do nosso Brasil que nossa bandeira, ela se tornou vermelha. Nossa bandeira nacional está vermelha, não por causa, aquelas fake news, dizendo que a esquerda vai tornar a nossa bandeira vermelha. Nossa bandeira, entre aspas, nossa bandeira nunca será vermelha, mas vocês, extrema direita, bolsonarismo, vocês sujaram a nossa bandeira de vermelha com o sangue das 684 mil pessoas, e perdemos, filhos, avós, mães, pais, que perdemos nessa pandemia. E eu queria pedir só uma coisa a vocês: não se sintam inocentes, se sintam culpados pelo menos para pedir perdão a Deus,
por isso que vocês fizeram. Pronto.